Olá pessoal da turma R, então vamos fazer a retomada da nossa disciplina, dando continuidade com esses dois grupos de conteúdos em si. Então como é que nós vamos fazer as coisas? Nós teremos mais 2 encontros para finalizar a disciplina nesse final de semana e no próximo final de semana. Eu enviei uma atividade valendo a metade da nota, que é 5 pontos, e enviarei no outro final de semana outra atividade valendo 5 pontos. Juntarei as duas e farei a quarta nota. E somada com as outras 3 notas, aí a gente tira a média. Bom, eu deixei para falar desses 2 grupos de medicamentos, porque são 2 grupos de medicamentos muito interessantes, 2 grupos de medicamentos que a gente trabalha muito na área da enfermagem no nosso dia a dia. E eu tenho visto ao longo da disciplina e de acompanhamento de estágios e dúvida dos alunados em geral, que eles têm muita dúvida em relação a anti-inflamatório e antibiótico. Então nós vamos trabalhar esses grupos de medicamentos porque o nosso dia a dia nós encontramos muito, certo? O uso corriqueiro de anti-inflamatório e o uso corriqueiro de antibiótico. Bom, nós vamos começar por anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios, todos nós sabemos que são medicamentos que eles têm ação anti-inflamatória. Eles vão inibir a manifestação de determinados sinais característicos de um processo inflamatório. E vocês se recordam ainda quais são os sinais característicos de um processo inflamatório? Hein, pessoal? Então, assim, todo processo inflamatório ele tem 4 sinais característicos, que são chamados sinais flogísticos da inflamação. Esses sinais flogísticos da inflamação, vocês não devem nunca esquecer desses sinais, porque vocês vão, ao longo da vida de vocês como profissionais, sempre estar lembrando e sempre estar trabalhando com isso. Então vocês devem sempre se recordar que o processo inflamatório ele tem a presença de calor, a presença de rubor, a presença do inchaço, que a gente denomina tecnicamente por edema, e bem como a presença da dor. Aparece um quinto sinal, que ele é transitório, que é a perda da função. Perda da função. Só que essa perda da função ela é uma perda momentânea da função. Certo? Depois que o processo inflamatório se desinstala, essa função ela retorna ao seu patamar de normalidade. Pois bem, assim, o processo inflamatório ele tem esses 4 sinais específicos e um sinal que não é específico do processo inflamatório, mas que aparece por determinado momento. E como eu falei, vocês devem sempre estar lembrados desses sinais característicos, que são os famosos sinais flogísticos do processo inflamatório. Primeiramente, a manifestação de calor local. Em todo processo inflamatório que apareça, seja ele decorrente de um trauma, ou seja ele decorrente de um processo infeccioso, ele tem a manifestação de calor local. A segunda característica é a presença do rubor. Esse rubor é sinônimo de avermelhidão. Então, no processo inflamatório, fica avermelhado, como também aparece a presença de edema e associado e recorrente à dor. A perda da função ela é transitória, porque se o membro ou o órgão ou a região do organismo está debilitada, seja por um trauma ou por um processo infeccioso que esteja desencadeando um processo inflamatório, esse órgão ele tenderá o paciente a usar esse órgão aqui o minimamente possível, certo? Relacionado à função que ele desempenha. E outro detalhe que vocês têm que sempre prestar atenção é a diferença entre essas duas questões, do que é inflamação e do que é infecção. Por isso que eu deixei para falar no final desses 2 grupos de medicamento, porque aqui na inflamação eu vou utilizar os medicamentos chamados anti-inflamatórios. E na infecção, seja ela recorrente, principalmente por bactéria, eu vou usar os medicamentos chamados antibióticos. Então, prestem muita atenção, não confundam o uso das 2 medicações, certo? Para que depois não fale coisas erradas relacionadas à medicação. Como em alguns estágios,
aí para trás, eu vi alguns alunos falando que antibiótico estava relacionado à inibição e supressão da sensação dolorosa, onde isso é uma característica específica de um medicamento anti-inflamatório. Então, pessoal, após essa breve introdução sobre o que é processo inflamatório, antibiótico anti-inflamatório, vamos falar especificamente agora de medicamentos anti-inflamatórios e os medicamentos chamados de AINES ou MAINES, né, que são utilizados no tratamento das diversas dores e no tratamento da gota. Então, assim, os anti-inflamatórios não esteroides, eles possuem propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antitrombóticas, certo? O que quer dizer isso? Eles vão inibir a sensação de captação da dor, por isso que eles são chamados de analgésicos. Eles vão inibir aqueles 4 sinais flogísticos que nós falamos: calor, rubor, edema e, consecutivamente, a dor, e vão ser antitrombóticos. O que é uma coisa antitrombótica? É uma coisa que ela vai propiciar para a não formação de trombo, ou seja, vai ser um medicamento dentro do grupo dos anticoagulantes. Então, sua ação anti-inflamatória decorre da inibição da síntese dessa substância aqui, prostaglandinas, que a gente não especifica para vocês porque a gente estuda as prostaglandinas na disciplina de imunologia e não tem no curso de vocês. Mas, para entendimento, as prostaglandinas são substâncias produzidas que estão dentro do grupo das reações do processo de anafilaxia, ou seja, das reações alérgicas em gerais. Porque toda reação anti-inflamatória ou toda reação inflamatória, ela tem um fundo também de reação alérgica com produção dessas substâncias, tanto das histaminas como das prostaglandinas. Então, é efetuada mediante inativação das enzimas ciclooxigenase constitutiva, que são as enzimas COX-1 e a induzível COX-2. São para o tratamento sintomático, não interferindo na história natural das doenças inflamatórias. Ou seja, o medicamento anti-inflamatório, por mais que a gente pense que ele vá resolver o problema, ele não resolve o problema, a causa do problema. Ele vai apenas suprimir aqueles sintomas lá que nós falamos, que são característicos de um processo inflamatório. Então preste atenção aqui. São para o tratamento sintomático, não interferindo na história natural das doenças inflamatórias. São indicados em artrite reumatoide, artrite juvenil, espondilite anquilosante e são contraindicados na gravidez, porque esses medicamentos eles podem passar por via placentária e interferir em algum desenvolvimento intrauterino do feto. Agora nós vamos entender e exemplificar um pouquinho mais sobre a questão dos medicamentos anti-inflamatórios. Pois bem, nós vimos que os medicamentos anti-inflamatórios, eles não trazem uma cura para a causa do problema. Eles vão apenas suprimir a captação da sensação do processo inflamatório em si. Como assim? Então, aqui eu trouxe para vocês exemplo de alguns medicamentos anti-inflamatórios bem conhecidos por vocês. Aqui nós temos o diclofenaco, né? Tem o diclofenaco sódio, colestiramina, dietilamônio, piroxicam, meloxicam, tandrilax, tenoxicam, nimesulida. E esses medicamentos, eles são os medicamentos anti-inflamatórios mais conhecidos existentes no mercado. E nós vimos que eles são medicamentos que são utilizados para dores em gerais. Qualquer tipo de dor eles podem ser utilizados. Geralmente eles são mais utilizados para dores musculares. Tanto aquelas dores patógenas, exemplo, dores decorrentes de uma hérnia de disco, como aquelas dores decorrentes da fadiga muscular. Então, o que acontece? Por que a gente afirma que os medicamentos anti-inflamatórios eles não tratam a causa do problema? Por exemplo, bem que em uma hérnia de disco, muitos pacientes que têm hérnia de disco, eles sentem muita dor e fazem tratamento com diclofenac ou qualquer um desses anti-inflamatórios aqui, associado a outras medicações. Mas só que o uso desses anti-inflamatórios não faz com que o problema lá na hérnia de disco seja resolvido. Faz com que ele deixe, principalmente, de captar essa sensação aqui dolorosa
que é a sensação que mais incomoda qualquer pessoa. O medicamento ele não vai tratar a hérnia de disco, porque o processo lá está acontecendo. Muitas vezes esse processo ele só é tratável com uma cirurgia ortopédica. Então, por isso que eles são chamados de medicamento analgésico não esteroide, porque eles estão no grupo dos medicamentos que vão promover a diminuição da captação da dor sem usar esteroides na sua composição. Eu chamo também a atenção de vocês que, além dos medicamentos anti-inflamatórios, que são os MINES em si, nós temos alguns medicamentos que eles têm uma segunda ação, que é uma ação anti-inflamatória, como aqui a dexametasona. Vocês já devem ter usado ou já devem ter visto o médico prescrevendo dexametasona para alguns processos inflamatórios. E que de fato a dexametasona ela está no grupo dos medicamentos antialérgicos, mas devido ao fato dela ter uma característica anti-inflamatória muito boa e muito potente, utiliza-se a dexametasona como medicamento anti-inflamatório. Porque eu disse para vocês lá no início, no slide anterior, que toda reação anti-inflamatória ela tem um fundo de reação alérgica, porque são produzidas substâncias presentes em uma reação alérgica, principalmente as substâncias chamadas de prostaglandinas. Então, entendida as particularidades do processo inflamatório, vamos agora falar de antibióticos. Pois bem, esses dois grupos de medicamentos, os medicamentos anti-inflamatórios e os antibióticos, eles são usados às vezes conjuntamente, pessoal, porque nós vimos que é um processo infeccioso, que é um processo decorrente por parasitismo de determinados micro-organismos, seja vírus, mas nós especificamente aqui estamos tratando de bactérias, ele vai desencadear um processo inflamatório. Exemplo, determinado paciente ele está se queixando de ardência, está se queixando de desconforto ao urinar, enfim, certo? Então o que o médico desconfia? Que esse desconforto ao urinar pode ser a presença de um processo infeccioso que esteja provocando um processo inflamatório no canal uretral. E o que ele vai associar? Ele vai associar um anti-inflamatório para diminuir o processo inflamatório no local, tanto a captação dolorosa, o inchaço, a captação de calor, e vai associar um antibiótico, que é para matar aquele sítio infeccioso bacteriano que está desencadeando aquele processo inflamatório. Então, quando vocês estiverem em estágio, vocês vão ver prescrições médicas associando antibiótico mais anti-inflamatório. Porque essa associação no paciente é uma associação benéfica. Por que benéfica? Porque o antibiótico vai agir para inibir o agente que está causando o processo infeccioso, que é a bactéria. E o anti-inflamatório vai inibir para diminuir a captação da sensação dolorosa, o inchaço e a produção de calor no local decorrente da presença desses micro-organismos. Então vamos falar especificamente de antibiótico aqui. Então os antibióticos, eles são um grupo de medicamentos desenvolvidos, certo? Como vocês estão vendo aqui, antibiótico, para eliminar especificamente esse agente parasita aqui dos organismos em gerais, que são as bactérias. Então todo antibiótico ele tem como princípio, seja ele qual for, eliminar a célula bacteriana, seja lá por qual mecanismo. E é por conta de nós entendermos os mecanismos que eu trouxe esse slide aqui para vocês. Então tá aqui, o que esse slide traz para nós? Principais modos de ação de antibióticos sobre a célula bacteriana. Então, pessoal, a célula bacteriana ela é revestida de uma série de defesas que tentam se mascarar a ação dos antibióticos. Mas os antibióticos eles são desenvolvidos para atacar algum ponto dentro da célula bacteriana para fazer com que essa célula morra, com que ela não vá conseguir reproduzir uma outra bactéria a partir desta. Então aqui,
Um dos pontos é a inibição da duplicação cromossômica ou da transcrição da célula bacteriana. O antibiótico vai passar para dentro da estrutura citoplasmática da célula bacteriana e vai conseguir se agregar à região do RNA dessa célula e impedir que essa bactéria se reproduza. O outro modo de ação é a inibição da atuação de enzimas que produzem substâncias essenciais ao metabolismo. Outros antibióticos vão agir aqui, impedindo que determinadas enzimas produzam, por exemplo, proteínas de alguma coisa, e essa célula bacteriana ausente dessas substâncias ela não consegue sobreviver. O terceiro tipo de mecanismo de ação vão provocar danos à membrana plasmática. Alguns antibióticos vão se agregar aqui na membrana plasmática da célula bacteriana, romper essa membrana e o conteúdo do material citoplasmático que tende a extravasar. Ou seja, essa célula bacteriana ela morre porque o conteúdo dentro da célula vai para fora, para o meio extracelular. Um quarto mecanismo de ação de algum grupo de antibiótico, por isso que nós vamos ver que os grupos de antibiótico eles são bem extensos, é a inibição da síntese de proteína. O antibiótico se liga ao RNA ou ao DNA da célula bacteriana e impede essa célula bacteriana de produzir algum tipo de proteína. A ausência de proteína não tem síntese proteica e a célula bacteriana termina morrendo por ausência de proteína. E um quinto mecanismo é a inibição da parede celular. Como eu disse a vocês, a célula bacteriana ela tem uma estrutura de defesa. E essa estrutura de defesa faz com que essa célula seja protegida de uma série de outras coisas. Então, os antibióticos eles são desenvolvidos com o intuito de atacar algum ponto dessa célula. E um grupo de antibiótico vai atacar a inibição da síntese da parede celular. Então, nós vimos que existem 5 tipos, mecanismos de os antibióticos conseguirem matar uma célula bacteriana. Desde a desestrutura da membrana celular, desde a agregação ao RNA, ao DNA da célula bacteriana, impedindo essa célula bacteriana de produzir suas proteínas. E mesmo assim, no decorrer do processo evolutivo dos micro-organismos, as bactérias vão tornar resistência aos antibióticos. Elas vão procurar mecanismos citoplasmáticos para se defender e esse grupo de antibióticos, essas 5 maneiras que esses antibióticos têm de exterminar a célula bacteriana, não teria efeito nenhum sobre alguns tipos de células que já se desenvolveram resistentes a alguns grupos de antibióticos. E dando continuidade, desse modo, os agentes microbianos são substâncias químicas, naturais ou sintéticas, quer dizer, tem fundo químico, naturais ou sintéticos, pode vir da natureza, ser produzido no laboratório sinteticamente. Empregado no combate às doenças infecciosas, inibindo ou destruindo por completo esses micro-organismos que são chamados de patogênicos. O uso racional dos antibióticos nas infecções em gerais requer o isolamento e a determinação da sensibilidade do germe infectante. Então, isso aqui é o que lá na frente a gente vai comentar e é uma das questões da atividade de vocês relacionado a esse examezinho chamado de antibiograma. Quando aqui diz que requer o isolamento e a determinação da sensibilidade do germe, eu tenho que identificar o agente causador da infecção. Mas o aluno pode dizer assim, professor, mas não é uma bactéria? Sim, mas eu tenho que saber qual é a bactéria que está causando aquele processo infeccioso. Porque existe uma infinidade de bactérias muito grande e sabendo qual é a espécie da bactéria, ou pelo menos o gênero da bactéria, eu sei qual o antibiótico específico que eu poderia usar contra aquela bactéria. Vamos para o próximo slide aqui. Então, a base lógica para o início do tratamento empírico apoia-se na avaliação clínica do paciente, ou seja, todo o processo de tomada de decisão sobre quando o médico
atende determinado paciente, ele vai fazer uma avaliação clínica para tomar decisão em relação à medicação que ele vai passar, bem como relacionada à história da doença e o exame físico meticuloso e das informações laboratoriais, associada à presunção da etiologia bacteriana, certo? Porque existe um grupo de bactérias relacionadas a determinados tipos de infecções em partes específicas do organismo, e como o conhecimento da história natural das doenças em gerais. Se o paciente chegar para o médico dizendo que está com desconforto urinário e está com uma secreção purulenta pela uretra, o médico vai saber mais ou menos quais os tipos de bactérias que causam esse processo infeccioso e quais os antibióticos que ele vai poder usar. E bem como a avaliação do paciente, a presunção etiológica bacteriana. Mas na dúvida, certo? Como existe uma quantidade enorme de bactérias, ele faz sempre a solicitação do antibiograma. Então, pessoal, esse grupo de medicamentos, os antibióticos, eles fazem parte eles são um subgrupo de um grupo maior chamado de antimicrobiano. E esse slide ele fala disso, né? Que a prática no uso desses antimicrobianos, ela só se justifica se for feita a identificação correta desse micro-organismo que está causando esse processo parasitário. E os antimicrobianos, eles são classificados em antibacteriano, que é o que nós estamos estudando, né? Antifúngico, antiprotozoário, antihelmíntico, antivirais, etc. Então, os antibacterianos, que é esses que nós estamos fazendo na nossa aula, eles estão divididos naqueles produzidos por fungo e aqueles produzidos sinteticamente. Inicialmente, o primeiro antibiótico que foi descoberto e identificado foram as penicilinas. Então, as penicilinas são antimicrobianos beta-lactam de origem natural ou sintética. Em conjunto, cobrem o tratamento específico da maioria das infecções. São bactericidas. O que é uma substância bactericida? É aquela substância que tem a característica de matar a bactéria. Que outras substâncias, nós vamos ver mais à frente, outros grupos de antibióticos, eles não serão bactericidas, eles serão bacteriostáticos. Aí eles não irão matar a bactéria, eles irão apenas inibir o crescimento bacteriano. Então são bactericidas, distribuem-se amplamente nos organismos, exceto no sistema nervoso central, exceto quando as meningites estão inflamadas. Apresentam baixa toxicidade em doses terapêuticas e têm possibilidade de uso na gravidez e lactação. Sua desvantagem é a indução de reação de hipersensibilidade, ou seja, muitas pessoas têm reação anafilática, reação alérgica à penicilina em geral. Elas são classificadas da seguinte forma. Então, são classificadas em naturais, onde nós temos a penicilina G, a penicilina cristalina, a procaína, a benzatina, a penicilina 5, a fenoximetilpenicilina. Então, todas essas penicilinas aqui, elas têm origem naturais, que geralmente são derivadas de fungo. E tem as penicilinas que são semissintéticas, que são sensíveis à enzima chamada penicilase, onde tem a ampicilina, a amoxicilina, a carbenicilina, a pipercalcilicilina e aí sucessivamente. Então aqui também são resistentes à pesicilase. Então essas substâncias, todas essas penicilinas e derivadas delas, elas têm um fundo de ação comum, certo? E como eu disse a vocês, tem aquelas que são naturais e aquelas que são semissintéticas. Vamos ver aqui as cefalosporinas. Então aqui nessa aula, o intuito dessa aula não é vocês aprenderem a especificidade de cada grupo de antibiótico em si, mas é vocês terem uma ideia do que é um antibiótico, por que ele é usado, do que é uma resistência bacteriana e como que esses antibióticos agem nas bactérias. Então aqui outro grupo, as cefalosporinas. As cefalosporinas é um grupo de antibiótico beta-lactam usado, usualmente classificado em gerações, de acordo com o momento em que foram sintetizados.
esse beta-lactano que está relacionado ao mecanismo de ação que ele vai agir na bactéria. E aí nós temos, né, as de primeira geração, que são a cefalotina, a cefalexina, a cefazolina, as de segunda geração, que é o cefaclor, a cefoxitina, a cefurozina e aí sucessivamente. E as de terceira geração, certo? Que são aqui a cefalotina, a cefoperazona e aí sucessivamente. Então, como eu disse a vocês, a finalidade dessa aula não é a gente memorizar cada grupo de medicamento desse. É vocês terem um entendimento do que é um grupo de medicamento anti-inflamatório, como que eles agem no organismo, e terem um entendimento de um grupo de medicamento antibiótico, como que eles agem no organismo. E por último, pessoal, nós vamos falar da resistência bacteriana aos antibióticos. Vamos ver aqui como é que ocorre. Então entendam o seguinte: a resistência bacteriana aos antibióticos, ela ocorre por um meio de um item chamado de seleção natural. Vamos entender como é que isso ocorre. Então, assim, existe um determinado local que tem um grupo específico de bactérias. Aí, quando o indivíduo toma um determinado antibiótico, um antibiótico X, esse antibiótico X vai agir sobre esse grupo de bactérias e vai eliminar boa parte desse grupo de bactérias. Mas digamos que desse grupo de bactérias ainda ficam umas 3 bactérias que naturalmente são resistentes a esse antibiótico X. Ou seja, esse antibiótico X não tem ação sobre essas 3 bactérias. Então, o que ocorre? Essas 3 bactérias futuramente elas irão se reproduzir e irão originar mais 3, mais 3, mais 3, mais 3 bactérias resistentes ao antibiótico X. Então, assim, o processo de resistência bacteriana não é que a bactéria se tornou resistente ao antibiótico, ela já tem uma resistência nata, certo? A determinado tipo de antibiótico. Quando o indivíduo usa antibiótico de modo exacerbado, esse antibiótico mata a maioria das bactérias que não são resistentes e seleciona, ou seja, deixa viva aquelas bactérias que são resistentes. Essas bactérias que são resistentes, quando se reproduzir, irão originar descendência de bactérias resistentes também àquele determinado tipo de antibiótico. Então, como é que se distribui? Distribui-se através do processo reprodutivo. Então, assim, o uso indiscriminado de antibiótico fará com que ocorra uma seleção de bactérias resistente àquele antibiótico, ao antibiótico. Por isso que os antibióticos só devem ser usados especificamente quando ocorre uma necessidade. Se não ocorrer necessidade, não há o porquê de usar esses antibióticos. Então, pessoal, com essa última explicação, a gente encerra esse conteúdo. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!